Vamos para o livro de Tiago, e a primeira quarta tem o azeite, que tem o óleo de Israel que vocês receberam. Então, vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 17. A minha está aqui também, na Bíblia. Tiago é no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, né, das cartas do Pedro. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, Elias não era um homem, vamos dizer assim, especial, ou um queridinho, um privilegiado, não. Verdadeiramente, Deus não tem seus queridinhos ou privilegiados. Deus tem homens pessoas que buscam verdadeiramente a face dele. Eu contei de um homem chamado Po Yong-Shu, David Yong-Shu. Esse homem morreu recentemente. Ele foi pastor da maior igreja do mundo, né, da Coreia, não. Para você ter uma ideia, o meu irmão, tem um irmão que jogou as Olimpíadas de 88, ele falou: já eu fui lá, a igreja é grande, 30 mil lugares. Ele tem 800 mil membros, a congregação. Ah, mas ele é um sortudo. Não. Esse homem, ele orava muito. Ele conta, né, eu li muitos livros dele na minha mocidade, quando eu estava começando na igreja. E ele fala de algumas experiências com Deus. Ele, por exemplo, quando pregava na Coreia, ele orava antes das reuniões. Mas quando ele pregava no Japão, ele sentia como uma atmosfera mais pesada. Quer dizer, um ambiente muito religioso. O Japão é um país muito místico, né? Tem muita coisa. E ele disse que às vezes tinha que orar 6 horas antes de um culto. O homem, entre nós aqui, pagava o preço. Um pregador chamado Kenneth Hagin, que hoje já está na glória também, esse já morreu no final no começo desse século, né, que ele morreu. E o Hagin, ele orava todos os dias, pelo menos de 3 a 6 horas. O que eu estou querendo passar para você? Deus não tem privilegiados. Deus tem pessoas que realmente o buscam, pessoas que se dedicam à consagração. O Jeremias, profeta, ele falou assim, Jeremias 29, 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Esse você conhece bem. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Mas tem que ser de todo o coração, pessoal. Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração. Quantas vezes você vai orar, a pessoa pode escutar a sua oração, mas tem oração que não, é do coração. Você vai orar, põe aqui na igreja. Estou fazendo uma oração entre eu e Deus. O que eu vou orar? Você ouviu alguma coisa? Nem tem que ouvir, a minha oração é com Deus. Eu estou orando do coração, estou falando com Deus. Claro que eu vou emitir palavras, mas bem baixinho. No meu particular com Deus, eu posso falar mais alto. Mas Deus está vendo se você realmente está buscando o quê? A Bíblia diz claramente, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas buscar o quê? Vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar isso, o reino, quer dizer, o domínio de Deus na nossa vida. Deus, eu quero ser um homem de Deus de verdade. Vamos dizer que o meu problema está nos olhos. Então, Deus, nos olhos que eu digo não é miopia, é olhar, olho para que não, Deus, o Senhor santifica o meu olhar. Não, é o meu pensar, santifica o meu pensar. Eu não vou enganar Deus. Se eu quero buscar de coração, de todo o coração, eu tenho que ver onde eu estou sendo deficiente, onde eu estou sendo falho, dizer: Deus, mude. Deus, eu quero ser uma pessoa mais calma. Quantas pessoas com estupidez, com grosseria, destruíram um casamento, irmão? Outros porque faltou paciência, não é verdade? Lá no mundo ele pode cantar, de dia a gente briga, de noite a gente se ama, tem casal que não, briga de dia e briga de noite também.
briga de dia e dorme separado de noite. Quer dizer, o demônio vai entrando, vai entrando. Mas por quê? Porque a pessoa não busca, tem que buscar. Porque é muito fácil ver defeito nos outros. Tem que ver em nós também. Onde estamos? Deus, eu estou muito irritado, eu ando muito irritado. Mas buscar de coração, eu quero mudar. Eu quero ser um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus, no seu caso, de verdade. Tem que ter paciência, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quero mais sabedoria para lidar com as coisas, você vai pedir. O Elias, então, ele foi até o Acabe, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Diz assim, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. O Elias não era da escola sacerdotal, da linhagem sacerdotal, da escola de profetas. Era um dos moradores de Gileade. Disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nessa hora, eu tenho dito que o Acabe deve ter dito assim, deixar um maluco falar comigo. Imagina, vou diante de uma autoridade, digo assim, ô seu governador, não haverá chuva em São Paulo, senão segundo a minha palavra. Ele assim, deixaram um maluco falar comigo. Só que eu expliquei, passou 1 ano, 2 anos, não choveu. Cadê o maluco? Procura um maluco por tudo quanto é, não encontra. 3 anos e meio. Até que o Senhor Deus manda ele se apresentar ao Acabe através de Obadias. Obadias, ele trabalhava para o Acabe, mas era servo de Deus. Aí ele foi. Logo que o Acabe viu Elias, olha aí o perturbador de Israel. Eu não, você e a sua casa estão perturbando com a idolatria e a feitiçaria. E ele disse assim, olha, eu não vou discutir, vamos fazer o seguinte, vocês pegam os profetas de Baal, eles clamem ao Baal, eu vou clamar ao Senhor. Quem responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo disse, boa essa palavra. Aí nós sabemos o resultado, que o Elias clamou e o fogo veio, e os profetas de Baal clamaram e não veio o fogo, e veio foi morte para eles. Aí vai escutando, no capítulo 18, ainda não tinha chovido, no versículo 41, diz assim, versículo 41, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Será que ele ouviu uma trovoada, pessoal? Não, nós andamos por fé. E a fé chama a existência, as coisas que não são como se já fossem. Né? Eu citei 2 versículos para vocês. Andamos por fé, 2 Coríntios 5, 7. A fé chama a existência, as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 17. Sempre tem que trazer a palavra de Deus. A minha palavra não funciona para você, tem que ser a palavra de Deus. Então, ele chamou a existência o que não existia, mas não veio chuva, vai escutando. Você pensa que foi fácil? Não. E disse, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora, e olha para a banda do mar, e subiu, e olhou e disse, não há nada. E se fosse hoje, teria, como é que eles falam? Está céu de brigadeiro, está azulzinho, não tem uma nuvem no céu. Aí o Elias continuou na oração, mas falou para o auxiliar dele, para o moço, disse, torna lá 7 vezes. Ele deve ter ficado chateado. Ele está querendo dar desculpa, ele orou, não aconteceu nada, está mandando isso. Não. Às vezes nós temos que perseverar, ser insistente. Eu conto um caso para vocês, que vocês já ouviram o missionário contar ele. Na Praça da Sé, não tinha igreja aqui na São João ainda. Aqui nós, para 95, tem 26 anos, eu falei 27, ainda não tinha igreja aqui na São João. E a igreja tinha que pagar com um compromisso, se levantaram as doações da igreja, mas faltou um pouco para aqueles recursos. E o missionário chegou para um auxiliar e falou, irmão, vai lá na porta, fica lá que Deus está mandando uma pessoa. Ele depois confessou, disse, eu desci chateado. Disse, não deu, desculpa. Aí, chegou lá, e, imagine, era um sábado, quase à noite já estava à noite, na Praça da Sé, aquele lado aqui não passa ninguém. É como você vai ali na Alves Penteado, na 15 de novembro, aqui no centro de São Paulo, né? Sábado, domingo à noite, você não vê ninguém. Porque ali é bancos, aquelas coisas. E na Praça da Sé, aquele lado era assim também. Não tinha ninguém, a igreja estava meia porta já. Ele ficou lá, não tinha ninguém na rua. E ele murmurando para ele mesmo.
eu tenho que ficar aqui. Daqui a pouco veio um homem, andou para lá, andou para cá, passou, foi até mim, voltou assim, aqui está fechando, tá? Não tem mais cultor não, mas eu posso dar meu dízimo hoje? Pode. Irmão, era exatamente o que estava faltando para pagar as despesas naquele dia. Mas por que estão falando isso? Você tem que lutar contra as evidências, entende? O Elias lutou. Ele poderia dizer, Deus, eu falei para o Acabe que só choveria com a minha palavra. E eu falei pela fé para se preparar, porque vai chegar uma abundante chuva. E não veio chuva nenhuma. Não, ele continuou. Até que o homem trouxe uma notícia. O quê? E ele voltou, né, dizendo assim, e sucedeu que a 7ª vez, foi a 7ª, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Falou mais uma vez, por fé, uma nuvenzinha. Mas aquilo ali, irmão, é um sinal, entenda, da glória de Deus. A glória de Deus é representada na Bíblia em vários momentos como uma nuvem. Quer dizer, é o sinal da glória de Deus na nossa vida. Que às vezes parece que não vai chegar, vai. Sansão estava na prisão dos filisteus, cabelo careca, começou a nascer o cabelo dele de volta, irmão. Começou a aparecer, que é um sinal da glória de Deus, que a misericórdia de Deus nunca vai ser tirada da sua vida. A misericórdia de Deus nunca vai ser arrancada da sua vida. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha aprontado na vida, isso nunca vai ser tirado de você. Você pode ter aprontado, pode ter, desculpa a expressão, pisado na bola, vacilado mesmo, Deus não vai retirar a misericórdia da sua vida. É só você acreditar nele. Ali estava, a misericórdia de Deus estava presente. E diz então, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jeriel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada, quer dizer, ele correu mais do que os animais, porque a força de Deus estava com ele. Mas o Elias, o que o Tiago falou? Ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Aí no capítulo 19, e Acabe que fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim me façam os deuses, e o outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Nessa época Israel estava dividido, Judá era do sul, do outro lado era uma outra nação. Israel estava no norte com as 10 tribos, Judá do outro lado. Quando ele foi para o outro lado, deixou, rapaz, você fica aqui que o negócio está feio para o meu lado, eu vou fugir, eu vou correr. E foi embora, entenda bem, e ele foi ao deserto, caminho de um dia, foi caminhando pelo deserto para fugir. Mas espera aí, o Deus que fez descer fogo dos céus, o Deus que fez água descer do céu, não poderia protegê-lo também? Mas como Elias, nós também somos fracos às vezes, e esquecemos que o nosso Deus é conosco, e também nos intimidamos ou nos amedrontamos diante de um sintoma, diante de uma ameaça, nós ficamos, porque somos sujeitos às mesmas paixões. Aí Deus, não dá, só vou resumir agora, Deus mandou então um anjo que levou pão, levou água, ele comeu, voltou a dormir. O anjo insistiu com ele, ele teve que se levantar, comer e dormir. Aí ele foi e caminhou 40 dias, 40 noites, sem parar na força daquela comida. Quer dizer, que bonito. Então você tem que se preparar, não murmure. Olha o que o Davi fala no Salmo 34. Nós estamos vendo então que Elias não era privilegiado, Elias buscava o Senhor. Salmo 34, versículo 10. Ele diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Vamos lá, pessoal? Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Tem que buscar, mas não pode buscar só quando vem a luta, quando vem a adversidade. Você tem que estar ligado com Deus. Quando vier a luta, você não vai tremer. Não é que você é mais forte, é melhor do que os outros, é mais privilegiado. Não, porque você anda com Deus. Tem que andar com Deus. A Bíblia mostra que o próprio Senhor Jesus, por exemplo, lá, não precisa ler, Mateus 14, ele multiplicou pães e peixes, mandou os seus discípulos irem embora, e ele foi ao monte, foi orar, quer dizer, ficou ali até a tarde. Chegada a tarde, estava ali ele orando, falando com o Pai. Em Lucas capítulo 22,
Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava. O que ele costumava fazer lá no Monte das Oliveiras? Orar. Será que nós temos o costume de orar, como eu falei do pregador coreano? Como eu falei do pregador americano, missionário, às vezes ele chega, quando eu chego de manhã no domingo, e Amorim, essa noite eu acordei às 3 horas, mas aí eu fui para a sala do trono, que oração que eu fiz, que presença maravilhosa. Quer dizer, podia reclamar, puxa, tem que pregar amanhã, não consigo dormir. Não, aí Deus me deu um hino, Deus me deu uma mensagem, eu escrevi 7 mensagens, quer dizer, Deus não tem privilegiado, nem pessoas que o buscam, de coração mesmo, quer dizer, que tem que buscar, tem que se envolver. Ele costumava, Jesus, que era Deus, mas estava aqui como homem, ele falava com o Pai. E também os seus discípulos o seguiram, siga Jesus, irmão. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Não espere chegar à tentação, não espere chegar à luta, não espere chegar à adversidade para você orar, não! Se mantém em oração, quer dizer, se mantém na presença. Aí Jesus orou a respeito da sua morte, mostrando também o lado humano, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, a tua. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Aí no versículo 45 diz, e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Mas por que eles estavam dormindo de tristeza? Eles estavam abatidos, eles estavam deprimidos. É o que acontece conosco, nós não oramos, seguimos a Jesus, somos de Jesus, entenda? Mas não oramos, temos costume de orar. Temos o costume de orar quando, como o pessoal fala, quando o bicho está pegando. Não, ore antes. Jesus, a Bíblia diz aqui o versículo seguinte, levantando, foi ter, achou dormindo de tristeza, e disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ô meu irmãozinho, minha irmã, o bom é que quando a luta chega, você esteja de pé. Quer dizer, você não vai se levantar, você já está de pé, e de pé é uma posição espiritual, não é física, você está para cima, você está ligado com Deus. Aparece uma dor, Deus nem sei o que é isso, mas não vai prosperar. Exame de rotina, você vai, acusa uma doença, meu Deus, surgiu essa doença, ela não vai prosperar, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou homem de Deus, essa doença não vai. Nós temos que andar ligados. Agora, somos sujeitos às mesmas paixões que Elias, que podemos ter esses momentos, mas aí vamos buscar Deus. O bom é isso, é você andar em plena comunhão com Deus, e quando surgir a adversidade, quando surgir o perigo, você não vai temer, você não vai se assustar. Ainda tem mais, Filipenses, capítulo 4, que aí eu tenho que dar essa parte aqui que é importante, capítulo 4, versículos 6 e 7, um pouco na frente, né? Lucas, aí você vai passar João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. O capítulo é 4, versículos 6 e 7. Ele diz, não estejais inquietos ou ansiosos, conforme a tradução, por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Coisa séria. Meu irmão, um amigo me pediu lá do Rio de Janeiro, pediu oração. A nora dele vai entrar em trabalho de parto amanhã, está marcada a cesariana, mas se não entrar, ele tem que ter aquele induzimento, né, que tem que fazer. Calma, eu dei para ele o versículo, eu não citei essa passagem, não citei outra. É o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele vai, não fica ansioso não. Quer dizer, apresente, aqui o Paulo diz, apresente o seu caso a Deus. Deus, surgiu essa doença, mas ela não vai prosperar. Eu tenho o nome de Jesus, ela está amaldiçoada. Deus, eu descobri isso do meu filho, do meu marido, da minha esposa, isso não vai prosperar, eu repreendo, eu uso o teu poder, a tua autoridade. Aí olha o que vai acontecer. E a paz de Deus não é um sentimento humano, não é um sentimento dos homens, a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. As pessoas não entendem. Ele é metido a fortão, ela é metida a fortuna, durona, mas eu sei o que está acontecendo com ele. Eles não entendem que em plena guerra nós temos paz. Quer dizer, o filho está bebendo, o marido está fazendo aquelas coisas, mas ele sabe que Deus está no controle.
Então a pessoa descansa no Senhor. Quer dizer, essa paz que vem excede o entendimento, que as pessoas não conseguem compreender. Como é que conseguimos ter paz? Como é que podemos ter paz? Porque entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele. Nós oramos, apresentamos a necessidade a Deus, ou apresentamos aquela situação ao Senhor, oramos, invocamos o poder de Deus contra aquele mal e temos que descansar. Mas, repito, essa confiança não é fruto do acaso, é fruto da comunhão com Deus. Você tem que ter comunhão, tem que fazer como, não estou dizendo que você orar 3, 6 horas como ele, que é ministério deles, ele tem ministério, entende? O que eu quero dizer é que Deus não tem privilegiados, tem pessoas que o buscam, que de coração elas buscam ao Senhor, elas se envolvem com Deus, tem que ir de coração. Quer dizer, não é aquela oração para outros ouvirem, não, uma oração com Deus, de coração mesmo. Você quer servir a Deus. Deus, eu quero ser sincero. E fala com Deus. Deus, então eu estou andando muito nervoso, eu preciso ser mais calmo, Deus. De vez em quando eu dou patada nos outros. De vez em quando eu estou dando, não tem isso, coice nos outros, me muda a Deus. Deus, meus pensamentos, o Senhor sabe, eu não vou enganar o Senhor. O que está vindo aqui? E seja sincero, Deus, eu não posso gostar do que é errado, eu sei que isso é errado, e se eu gostar disso, eu estou caminhando para o inferno, então me faça ter nojo do que é errado. É de coração que você está buscando, porque você quer compromisso com Deus, você quer vida com Deus, é uma oração que ninguém vê. Uma vez eu dei um exemplo, que é como uma construção. Às vezes você vê uma construção, um prédio bonito, né? Mas você não sabe o que tem ali para baixo. Você vê lá a tenda que nós paramos na época da pandemia, aquele negócio todo, antes de um pouco parar a construção, no do governo era de tirar e tudo, que nem o pessoal falou que a igreja recebeu perdão de dinheiro, recebeu nada, e sempre teve imunidades que iam cobrar o que não era para cobrar. Tiveram que entrar com recurso judicial e tudo para ter. Mas vai lá, você vê, há um buraco enorme, porque ali vai entrar, entenda, é ferro, é cimento que ninguém está vendo. Então, tem muita coisa, tem gente que está crescendo, mas ele, tem um alicerce, ele ora, ele busca, ele renuncia a tantas coisas que o mundo traz, que são coisas, entenda bem, prazerosas até mesmo, ou lucrativas, mas que não são o plano de Deus, ou são até pecaminosos. Ele disse, não, eu estou fora. Ninguém tem, então Deus não tem privilegiados, Deus tem pessoas que o buscam de coração, busca Deus, eu quero uma vida no altar, quero ser marido de uma só mulher, até nos meus pensamentos, mulher de um homem só, até nos meus pensamentos, e não deixar entrar nada. Deus, quero ter um coração cheio de amor, por mais que aquela pessoa tenha me ofendido, eu não vou conseguir guardar raiva de ninguém, por quê? Porque o amor já encheu de todo o coração, o amor de Deus encheu meu. Mas aquela pessoa te humilhou, te fez isso, Deus tenha misericórdia dela, que ela se arrependa. Eles não entendem como é que você age assim, porque você buscou a Deus de todo o coração e Ele encheu o seu coração de amor, porque você pediu, eu quero. Entende? Aparece um rapaz, se eu estivesse no seu lugar, uma proposta pecaminosa, mas olha que todo mundo gosta de ter aquilo, está amarrado, Satanás. Você é homem, Deus, você é mulher, Deus, segura essa mensagem. Você vai vencer, meu irmão. Aí você vai ver a fogo descer dos céus e a água descer quando tem que descer. Você vai ver as respostas nas orações. Vamos nos envolver mais com Deus.